Muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma live espetacular do nosso canal. Uma imensa satisfação estar aqui convosco. Como é que é, meus amigos? Estão todos bem? Certo? Então vamos lá. Meus amigos, eu vou começar aqui pelo relatório, tá? O relatório hoje está um bocado incompleto. Então, aqui eu vou aproveitar já para responder a pergunta da Ana. Certo? Os mercados hoje tiveram uma queda, certo? Então, pessoal, por que caiu o mercado hoje? Então veja só como é que é. Tínhamos hoje aqui um discurso, tá? De Janet Yellen, certo? Então veja que alguns de vocês viram aqui o comentário de Yellen, não é? Ela tinha hoje um evento online, um discurso online, aqui de um evento econômico, pessoal, quase como se fosse aqui, nós temos em Portugal, aqui, né, Web Summit, quase como se fosse isso, mas um seminário online aqui de economia, onde a Yellen aqui começou a coisas interessantes, né, pessoal? Realmente coisas interessantes, porque há poucos dias atrás, aqui na semana passada, se eu não estou em erro, na quarta ou na quinta-feira, ela deu uma entrevista onde ela não falou nada disso que ela falou hoje num evento que teoricamente eram previstas perguntas e respostas, tanto que está aqui no calendário, já tinha colocado, certo? Que eram previstas aqui perguntas e respostas do público, mas veja, um seminário aqui, quase como se fosse da ordem, de uma ordem econômica, certo? E saiu-lhe as coisas da boca, como disse aqui o Ricardo Vicente mesmo, sabe? Então, aí ela vai lá dizer que o quê? Que provavelmente vão ter que aumentar as taxas rapidamente, certo? Porque senão aí vamos ter hiperinflação, vamos não sei o quê, quer dizer, tocou o terror, como nós dizemos aqui, não é? Foi lá e tocou o terror, abriu a boca ali e tocou o terror, certo? O que aconteceu? Fez com que o mercado fizesse esse movimento aqui. Certo? Fez com que o mercado fizesse todo esse movimento aqui. E veja só, garanto que, como eu, muitos dos senhores hoje pela manhã quando o mercado estava aqui nesta zona, estávamos à espera que ele viesse na zona que tínhamos identificado aqui para buscarmos posições compradoras, não é? E quando o mercado esteve nessa ladainha aqui, vamos por assim dizer, eu até aproveitei para não olhar para o mercado para resolver outras coisas que precisava resolver e pensei, na vela das 15 horas, como os senhores sabem que é uma vela que eu gosto muito de operar nesse horário, não é na vela das 15 horas, fecho das 15 ou das 19, eu vou aproveitar. Quer dizer, quando eu venho olhar, vejo o mercado aqui embaixo, eu digo, o que está acontecendo aqui? Né? Vou ver, a Janet Yellen tinha enfiado o pé na argola aqui, ou metido o pé na jaca, não é? Como nós falamos, e fez aqui deu uma azeitada e empurrou o mercado aqui para baixo, certo? Então, continuando aqui no nosso calendário, certo? Então, só para que os senhores saibam, esse foi o momento. E aqui um detalhe, tá? Um detalhe aqui importante. Por que isso aqui acontece? Por que isso aqui acontece, pessoal? Porque as máquinas, ou seja, os computadores, os high frequency traders, são programados para lerem ou para ouvirem, vamos dizer assim, determinadas palavras, aumento de taxas, determinadas frases, certo? Robôs das instituições, exatamente os HFT, tá? Que são os High Frequency Traders. Então eles são programados para vender.
Então, até que haja, mas veja que esses robôs são programados por mãos humanas. Então, até que isso, olha, na verdade, se controle novamente a operação, ou seja, os robôs já realizaram as operações, tá? Então, por isso que acontecem esses movimentos que vão, à medida que ela foi dando fazendo a intervenção dela online e falando as coisas que ela ia dizendo, com as palavras que ela ia citando, certo? Isso foi mexendo com o mercado. E aí aqui, pessoal, uma opinião particular, às vezes eu até acho, sabe, ou me parece assim que determinadas coisas são feitas propositadamente para que os mercados façam alguns movimentos e para que, entendeu? Na forma da lei isso é considerado um crime, certo? Mas quando é feito publicamente não pode ser considerado um crime, porque na verdade é o seguinte, vamos dizer assim, não constitui ou não caracteriza uma recomendação, ou não caracteriza isso, ou não caracteriza aquilo da forma que é feito num determinado momento. Então pode até ser uma manipulação ou não, certo? Ou seja, vamos dizer assim, cheira-me ou tem tudo para ser aqui, não é? Um bull trap, ou seja, uma armadilha de touro aqui, né? Onde os touros foram pegos aqui de surpresa nesta situação, tá? Mas vamos continuar então aqui rapidamente com a parte fundamental e falarmos do que temos aqui. Depois tivemos mais alguns discursos, ou seja, em termos de resultado empresarial, tá, pessoal? Na semana passada tivemos aqui uma carga violenta de resultados, não é? Como os senhores sabem. Esta semana continuam ainda uma série de resultados, eu não pude atualizar aqui, não pude olhar para esses 800 e tal resultados que temos aqui nessa semana e ver realmente o que poderia nos interessar, o que poderia realmente aqui trazer algum abalo ao mercado e sintetizar isso para colocar aqui para vocês. Mas amanhã essa informação vai estar aqui disponível, certo? Então, na quarta-feira, o que temos aqui para amanhã? Temos os inventários de petróleo, como sempre, não é? E temos aqui, então, uma expectativa de que diminuam, ou seja, de que haja uma redução de estoques, certo? Ultimamente não confiamos nessa informação porque vemos que as coisas estão um bocado estranhas aqui em relação a isso, certo? E temos aqui então, meus amigos, um relatório do emprego, não é? Veja, não são os payrolls que são mais para o fim da semana, são os dados do relatório do emprego, certo? E aqui então, segundo aquilo que é previsto, temos aqui uma previsão de 810 mil novos empregos, certo? Para o mês, API hoje menos 7,7, certo? Então veja só, temos aqui uma previsão de 810 mil, certo? Na minha ótica, eu creio que nós vamos ficar aqui na casa dos 800, tá? Um pouquinho menos do que aquilo que é previsto ou que é esperado. Mas isso não deve trazer grande impacto ou não deve fazer grande impacto aqui nos mercados para o dia de amanhã, certo? Aqui, tanto como, veja, segundo o Leandro aqui, o API hoje menos 7,7 milhões de barris, então para menos 2,2 aqui, ou seja, significa que tivemos muito menos estoques do que o previsto. Teoricamente, então, o petróleo amanhã saindo, ou o API são os estoques nos Estados Unidos, não é? Amanhã sai o dado geral, então teoricamente esse dado pode se confirmar amanhã. Temos alguns discursos amanhã também, até que são de não votantes aqui viu no Trading Economic, que aqui estavam, que são não votantes do FONC, tá, pessoal? Então veja, são discursos aqui pouco importantes, que na verdade essas pessoas falam toda semana, praticamente toda semana estão dando discurso, estão fazendo intervenções, estão sempre aqui a realizar algum tipo de evento, então não são muito relevantes.
Valeu, Rui. Que bom. Resultados, como eu disse, permanecem aqui. Amanhã vamos atualizar, certo? Quinta-feira, então, pessoal. O que temos aqui na quinta-feira? Temos as minutas do Banco do Japão, que vão sair da última política monetária, certo? Não deve acrescentar muito a ata que nós já vimos em finais do mês passado. Não deve acrescentar grande coisa. Não custa darmos uma olhada para ver se acrescenta alguma informação ali ou não, certo? Depois temos PMI de serviços aqui também no Reino Unido, de abril. E temos então aqui na quinta-feira, isso já são dados aqui importantes, tá, pessoal? Para que nós temos que olhar. Então na quinta-feira, vou aumentar um bocadinho isso aqui, isso ainda está em Word, ainda não foi editado. Temos os pedidos de subsídio-desemprego aqui na quinta-feira. E aqui que eu acho que nós podemos começar a ver aqui um impulso nos mercados, certo? Na quinta-feira, para que talvez o mercado consiga terminar a semana aqui novamente em máximos, dado aos resultados empresariais que devem sair, que deverão permanecer sendo aqueles 30% no mínimo, que foi o que nós falamos ontem na live de ontem, não é? Para quem esteve lá e assistiu, os EPS estão sempre na ordem de 30% ou superiores a isso. Então, o consenso, pessoal, diz que nós devemos ter aqui 540 mil pedidos de subsídio-desemprego, certo? Eu creio que devam ter diminuído um bocado mais em relação ao último. Os últimos dados foram 553 mil. Prevê-se que tenham caído para 540. Eu penso que, em relação aos dados que foram fornecidos na semana passada, alguns que até não foram contemplados, de 553 devam diminuir para 530 mil, ou seja, devemos ter menos pedidos de subsídio-desemprego iniciais do que tivemos nas 2 semanas anteriores, então, certo? E isso pode ser uma motivação adicional aqui para os mercados, certo? Ou seja, pode demonstrar um aumento realmente da capacidade de empregabilidade, ou seja, de uma retomada econômica. Depois, temos aqui também, na quinta-feira, decisão de política monetária do Reino Unido, tá? Do Banco da Inglaterra. Especula-se, fala-se aqui numa possível retirada, ou seja, que o banco aqui inglês poderia diminuir as compras de ativos, porque a pandemia já está controlada, porque o povo já está vacinado, porque isso ou aquilo ou aquele outro. Vejam, a estimativa ou aquilo que eu enxergo em termos econômicos é que os dados melhoraram, realmente são melhores, muitas pessoas foram vacinadas, realmente isso é um fato, mas também é um fato que existem outras variáveis britânicas que trazem preocupação também para o povo lá. Para quem é europeu, sabe bem do que eu vou falar aqui agora. Temos agora a época da primavera, onde temos um aumento significativo das alergias respiratórias em razão dos pólens que circulam no ar aqui na Europa, que são muitos, é uma carga realmente bastante grande de pólen. E isso pode se misturar com outras coisas e essa própria alergia respiratória pode aqui trazer um sentimento meio difuso, apesar de que a reabertura econômica e tudo isso deve favorecer um sentimento positivo
por parte dos votantes, e vocês sabem que lá vão sair, na verdade, 3 números, que são a quantidade de votos que são dadas em razão de uma mudança numa política econômica, certo? Não acredito que se faça nada, até porque o país precisa retomar a sua atividade econômica em força, primeiro, certo? Que tudo isso que aconteceu até aqui, o fato das pessoas estarem vacinadas, de tal, disso, daquilo, não é por isso que seria o momentum para que se tomassem atitudes já no sentido de contrairmos a economia, ou seja, de adotarmos uma política que não fosse expansionista. Então, nós não vamos aumentar aqui os incentivos, mas também não vamos tirar aquilo que existe. O que pode acontecer é que o banco manifeste, que os votantes manifestem interesse na redução dos quantitative easing em razão de diminuir-se o balanço patrimonial do BOE. Isso sim. Essa manifestação deve aparecer na ata da política monetária que os participantes demonstraram participação com a carga do balanço. Isso vai aparecer. Com certeza, ou tem maior probabilidade, com certeza não, mas existe uma maior probabilidade de que isso aconteça, certo? Depois, então, veja só, em termos de Libra, não esperamos aqui grandes variações com a Libra em razão do Banco Central Europeu, do Banco Central do BOE aqui. Pode haver alguma volatilidade inicial, mas não esperamos grandes movimentos, a não ser que haja uma surpresa. Alguns discursos também aqui de não votantes. Guindos do BCE vai falar, mas esse também quando abre a boca pouco fala, não diz grande coisa, certo? E os outros do FONC aqui, pessoal, a maioria não votante, aqui a Loretta Mester novamente e Robert Kaplan novamente, ou seja, como eu disse, esses gajos falam todo dia, certo? Sempre tem um discurso para dar. E então na sexta-feira temos aqui o tão esperado, né, os tão esperados payrolls, certo? Temos a taxa de desemprego nos Estados Unidos, onde o consenso aponta para uma taxa de desemprego de 5,7%. Esse é o consenso dos economistas, certo? Então veja só, eu estimo que este dado fique na ordem dos 5,5%. Ou seja, que seja melhor, que o dado seja melhor do que o esperado. Tá? E depois temos então o emprego não agrícola, onde o consenso é de 978, ou seja, quase 1 milhão aqui de novos empregos, não é? Veja, e agora, talvez até vocês se assustem ou tal, mas a estimativa que eu faço é que nós tenhamos aqui, que eles tenham aumentado para 1.300.000 em abril. Tá? Que seja muito mais do que se prevê aqui, mas muito mais mesmo, tá? Veja, apesar dos incentivos, apesar disso, daquilo de que, né, a preocupação seria que o pessoal ficasse em casa e não fosse atrás, com toda essa reabertura, vejam, os dados que têm saído aqui de SM, de manufatura, todos os dados econômicos que têm saído aqui nos levam a crer. Márcio Afonso, a questão do emprego pode fomentar a valorização do dólar? Já vamos chegar lá, Márcio, tá? Então veja só, isso aqui, tá? Pode trazer aqui, pode ter um ambíguo sentido. Se nós tivermos ou seja, mais empregos, que é o que vai sair na quarta-feira. Se eu estiver certo, então vamos ter mais empregos do que o previsto.
vamos ter menos desemprego, ou seja, em vez de 5, uma taxa de 5,7, vamos ter 5,5. Tá? E se em vez de 978 tivermos 1.300.000, isso significa o quê? Para quem assistiu a live de ontem, quando eu disse lá, numa estimativa, de que veríamos o PIB aqui num crescimento de 10%, ou seja, tá tudo na direção daquilo que eu estou falando aqui. Agora vejam só, isso tudo vai de encontro àquilo que o banco, que a Reserva Federal Americana quer. Ou seja, pleno emprego, certo? Se temos mais pessoas trabalhando, temos mais salários e temos menos despesas aqui, fomento da atividade econômica, exatamente, Leandro. Mais dinheiro circulando, como disse o Cícero, certo? Para quem assistiu a live ontem lá, o que gera inflação não é a demanda, é o que? Para quem assistiu a live ontem lá, o que é que gera inflação? Muito bem, Miguel Valente, Paulo Henrique, moeda, não é? O que gera inflação é a moeda, não é a demanda. Foi explicado na live de ontem lá, certo? Então veja, agora vamos à tua pergunta. Isso pode ser positivo ou negativo para o dólar? Se temos mais moeda no mercado, temos mais dinheiro, teoricamente o dólar se depreciará, é negativo para o dólar, certo? Como estão escrevendo aqui os nossos amigos. Certo? Vai depreciar o dólar, muito bem, certo? Agora, junto com isso, se nós temos mais inflação e vemos que o mercado de trabalho caminha no sentido do pleno emprego, de que haja aqui, então veja só, no que eu falei na live ontem lá, de termos aqui, então, um índice que vai nos dar aqui um indicador da inflação entre 2% e 4%, tá tudo dentro daquele caminho que eu falei ontem, certo? Então vamos ver aqui, isso tudo faria o quê? Com que os títulos, com que o juro, então, da dívida, aqui, fizesse o quê, pessoal? O que acontece, então, com os juros da dívida aqui? Se nós temos inflação, o que vai fazer com as taxas? A inflação faz o quê? Faz subir as taxas, não é? Exatamente. Então vejam como aqui essa informação pode ser dúbia. Isso pode fazer com que as taxas subam e com que o dólar aqui continue a se apreciar. Certo? Até que os dados inflacionários realmente comecem a pesar na economia, ou seja, para que toda essa inflação então se torne uma inflação de demanda. Aí então teríamos uma alteração na moeda, ou seja, quando chegarmos ao ponto que a Reserva Federal Americana tenha que controlar a curva de rendimento, nesse momento o dólar vai depreciar. É lá que nós vamos ver o dólar depreciar. Até lá, todo esse movimento de crescimento do emprego, de aumento da oferta monetária, pessoal, porque nós vimos ontem lá também, expliquei, não é? A velocidade CM, ou seja, a velocidade de circulação da moeda diminuiu muito, de 10 para 3. Então veja só, isso vai fazer com que tenhamos pouco dinheiro aqui e mais dinheiro no mercado acionário. Isso vai pressionar as taxas e vai chegar um momento
que o Fed vai ter que fazer o controle da curva de juros. E nesse momento, quando ele fizer o controle, a partir dali o dólar vai começar a depreciar. Exatamente. Vai, então, o mais provável agora, certo, é que nós continuamos a ver uma apreciação, ou seja, dentro daquele range. Então, agora que vamos ver tecnicamente aqui, já vamos falar então tecnicamente destes valores, ok? Depois temos declaração de política monetária aqui do Banco da Austrália, também, certo? Onde também, da mesma forma que tivemos aqui com os demais bancos, veja, apesar de estar tudo muito bem, todos vão se manter na mesma balada, pessoal, como eu tenho falado aqui, tá? Até depois do verão, não acredito que hajam alterações, tudo deverá se manter. O RBA aqui pode tirar alguma coisa, pode mexer qualquer coisa no programa? Pode. Pode diminuir um pouco a compra? Pode, certo? Mas não é algo que ele já não tenha feito no mês passado. Para quem leu a ata do mês passado, já vai ver que no mês passado já mexeram qualquer coisita. Então, não acredito que esse mês seja novamente mexido. Termos fundamentais. Estamos conversados então. Vamos começar por aqui. Índice do dólar em diário. Na semana, veja, este gráfico está em diário, certo? Depois vamos olhar para ele em 4 horas. Lembra, falamos disso aqui na semana passada em diário, certo? E ainda hoje, quando estive a olhar para isso aqui, quando estive a olhar para esse gráfico, ainda vi que tínhamos, né, este ombro estava mais esticado aqui, e tínhamos aqui uma linha de clavícula aqui. Então depois, quando eu comecei a olhar para isso aqui, pessoal, vi que o seguinte, o que caracteriza melhor tecnicamente, este movimento está aqui. Lembram? E na semana passada nós tínhamos aqui a linha de clavícula aqui, considerávamos tudo isso aqui como um ombro. Quando na verdade o movimento correto está aqui. Fez um ombro aqui, terminou aqui em cima. A partir daqui começou uma nova dinâmica. O primeiro ponto de inversão está aqui, não está aqui. Ou seja, veja como a gente possivelmente comete erros aqui com facilidade. Certo? Vamos tirar isso aqui daqui. Então, olha só. Lembram o que tínhamos falado na semana passada? Falei que o DXY ia chegar aqui, não é? Então veja só, chegou exatamente aqui aonde nós falamos na semana passada, certo? E agora, hoje, novamente, como eu disse, quando estive aqui a analisar isso tecnicamente, veja só, o que eu creio que seja provável aqui, certo? Que agora ele se mantenha. E agora vou tirar uma dessas marcações que temos aqui para que o nosso gráfico fique mais clean, certo? E vamos arrumar isso aqui para esta zona aqui, pessoal. Certo? Aqui vamos dizer assim, ó. Para esta zona de resistência que esteve aqui, ó, neste momento, certo? Então, creio que, veja, o prazo que temos aqui de formação deste ombro vai ser o mesmo prazo que vai se usar aqui. Veja só, ele veio aqui por baixo do 61, como eu falei exatamente, pessoal. Retornou por cima dos 61,8%. Deve vir aqui mais próximo dos 38, deve retornar aqui, ou seja, possivelmente, vamos fazer assim, primeiro ponto de inversão aqui, certo? Vamos fazer assim só para termos um referencial, certo? Ou seja, que se mantenha entre a média dos 200 dias que aqui está,
que deve caminhar por aqui, e esta linha branca que aqui está, ou seja, deve caminhar aqui dentro para formar este segundo ombro, ou o ombro direito aqui. A partir da onde, então, o mercado deve ganhar uma dinâmica altista, caso estejamos certos na nossa análise, na nossa fundamentação, tecnicamente tudo funcione conforme temos desenhado, e que tenhamos uma ruptura, imagina, aproximadamente nesta zona aqui, quase que no final do... vai se formar o ombro, e a partir daqui, então, que vai romper. Veja, teríamos aqui uma projeção o que diz a metodologia? Topo chama outro topo. Certo? Então veja, neste caso teríamos aqui uma alta do dólar até esta zona. Certo? Olhando num gráfico de 4 horas, certo? Veja só, temos exatamente o mesmo movimento que se passou entre, vamos lá, o dia 30/7 e dia 20/9, ou seja, em 50 dias. Então, provavelmente teríamos aqui também um prazo aproximado, aonde ele vai se formar aqui o segundo ombro, nesta zona aqui. Aonde depois, então, vamos ter, ajustando o mesmo desenho, o nosso possível ombro, cabeça, ombro. Agora veja só, uma vez que o mercado volte aqui para baixo e se mantenha por baixo da zona dos 61,8 de Fibo, tecnicamente invalida toda a formação. Pessoal, da mesma forma, veja só. Então, o euro-dólar, este que nós vimos é o índice do dólar. Qual é a correlação do índice do dólar com o euro-dólar? Negativa, não é? Tá? Então veja só, se vemos lá um ombro, cabeça, ombro invertido, o que vemos aqui? Exatamente o oposto. Então veja só, também aconteceu, como disse aqui o Tiagão, exatamente aquilo que falamos aqui na semana passada. Olha só, veio por cima dos 61,8 de Fibo e voltou aqui para baixo. Agora veja só, aonde que possivelmente ele vai andar? Entre a média dos 200 dias, que deverá se manter aqui nos 38, ou seja, vamos fazer assim, deverá se manter aqui dentro desta zona de lateralidade. Portanto, situações que me são propensas aqui, olha só a linguagem de código nossa aqui, situações que nos são propensas. Ah, essa foi bonita, não é? Ou seja, eu tenho interesse em buscar posições longas no euro-dólar. Pode ser, JBM. Vocês sabem, conhecem o ditado, made to sell and go away, não é? Então vamos lá ver. Veja só, me interessam aqui assumir posições longas aqui, realizar aqui, ou assumir posições curtas aqui e realizar aqui. Veja só, estamos a falar de 1,7%, quase 2%, num range que pode se manter lateral aqui nos próximos dias. Certo? Operação bem bacana aqui. O Glauco andou aqui numa, se eu não estou em erro, o Glauco andou aqui no, acho que foi na Libra ou no NZD, que o Glauco andou aí a brincar outro dia aí com um par aí também e fez um rendimento bem legal. Ângelo Tardelli, boa tarde. Certo, amigos? Então,
Aqui, esta é o meu objetivo aqui com este par. Da mesma forma, já vou aproveitar e vou falar aqui já da Libra. Certo? Certo? Então, veja só, temos aqui, certo? O AUD, que temos política monetária nessa semana. Certo? Então, veja só, enfraquecendo-se o AUD por qualquer razão, é muito fácil que o movimento continue, ou seja, que o dólar se fortaleça e mantenha a dinâmica baixista. Certo? Na Libra, temos decisão de política monetária aqui. Certo? Falamos aqui na semana passada sobre a Libra. Está dentro deste range aqui, não mudou nada. Não mudou nada. Com a decisão de política monetária, tá? O que pode acontecer aqui? Poderá a Libra se enfraquecer e voltar para a zona dos 38 aqui. Veja, isso aqui é um gráfico em 4 horas. Olha aqui onde é que está o 61,8. Exatamente onde o nosso amigo entrou aqui nos 1,3802, ó, veio exatamente nos 1,38, certo? Então veja só, teoricamente tem que fazer mais uma incursão aqui, certo? Para que tenhamos aqui uma nova oportunidade. Para que depois faça um rompimento então, certo? Vamos pensar então, fundamentalmente, com as taxas, sem nada. O único detalhe é que o USD estaria possivelmente com o mesmo formato, certo? Veja, Valdívia. Temos aqui uma tendência altista, certo? É possível que o que aconteça aqui? A Libra também está no cabaz do USD, do SIDX, do índice do dólar. Tu sabes que é um cabaz de moedas e que a Libra lá também está, certo? É óbvio que quando o dólar se enfraquece, a Libra ganha mais impulso. Certo? Mas veja só, quando aqui, se o que nós esperamos, vamos olhar assim, o que nós esperamos aqui do índice do dólar? Que ele se mantenha aqui ainda em lateralidade, não é? Ou seja, que ele ande por aqui por baixo para que forme o próximo ombro. E se isso realmente acontecer, o que nós vamos ter na Libra? Vamos ter um movimento aqui também que vai formar o mesmo ombro aqui, não vai? Operando 27% que representa, certo, Cícero? Depois, veja só. A partir da hora que ambos começarem aqui, é possível que ambos, tanto a Libra como o dólar, ganhem o mesmo movimento. Por quê? Porque o que nós esperamos aqui? Lembra, Valdívia, que nós falamos aqui que o que vai puxar o dólar aqui vai ser a taxa. Porque a quantidade de moeda que teria no mercado, certo? Ou seja, eu vou tentar explicar de outra forma. Da mesma forma como nós sabemos que, veja só,
podemos ver o dólar caindo e o ouro subindo, podemos ver o dólar subindo e podemos ver o ouro subindo também, como já aconteceu. Ou seja, perde-se a correlação momentaneamente, não é? Pode acontecer o mesmo fato aqui, certo? Em razão da fundamentação que vai fazer com que o dólar suba. Ok, amigo? Então nós vamos ter que visualizar o que vai acontecer aqui, certo? Depois, vamos aqui para os nossos índices. O que aconteceu aqui com o SP500? Tivemos então todo esse movimento e o índice, pessoal, retornou aqui, tá? Então veja só, possivelmente o que eu espero aqui? Amanhã já é quarta-feira, certo? Amanhã já temos dado do emprego. Dependendo dos dados do emprego, é possível que nós vejamos agora, veja só, na semana passada tínhamos aqui indicação de que não poderia o índice vir aqui para baixo, certo? O que aconteceu? Ele veio, fechou duas velas aqui por baixo. Foi um movimento que podemos talvez considerar e chamar isso de um não evento? Até poderíamos, certo? Até poderíamos. Mas eu aqui tenho alguma desconfiança em relação a todo esse movimento, certo? E o que nós vamos olhar aqui, pessoal? Nós vamos ter aqui agora um bocado de cuidado nesta semana para vermos exatamente o que vai acontecer aqui, certo? E qual vai ser aqui então o nosso objetivo? Vejam só, vamos começar assim, vamos tirar esse FIBO daqui, vamos atualizar, e agora cada um dos senhores atualize as vossas anotações, os vossos gráficos, certo? Temos aqui então o FIBO de todo este último impulso altista que aqui está, que começou no dia 25 de março. Manuel, nós já vamos falar sobre isso também, mas lembra que já venho falando do DAX há alguns dias. Já venho dando um toque a respeito do DAX há alguns dias que eu não gosto do DAX, certo? Vamos ver aqui uma coisa. Qual vai ser aqui? Vou começar a limpar, tá bom? Para que fique bem clara aqui a nossa análise e possamos falar bem claramente aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos monitorar este movimento aqui. Veja só, temos aqui duas possibilidades, certo? Vamos fazer assim. Temos aqui duas possibilidades. Não, para já não. Para já não, tá? Para que se forme aqui um oco, Sérgio, tá? Teria que vir aqui ainda por baixo, não é? Ou seja, teríamos que ter um fechamento mais embaixo aqui, ou seja, essa vela vermelha teria que ter fechado por aqui e depois voltar aqui, certo? Mas o que é possível aqui, senhores? É possível que o mercado, como eu disse, veja bem, o que eu falei dos dados de quinta-feira, pessoal, e a espera de sexta-feira. Isso pode ser uma desculpa para o mercado dizer assim, olha, Yellen já falou que talvez tenhamos que aumentar as taxas mais cedo para tentar conter um avanço exacerbado da inflação e de outras coisas, certo? Mês de maio, que normalmente às vezes podem haver realizações já no mês de maio. Mercado está esticadinho. Vemos a ganância, vemos a ganância. Não temos nenhum fator nesse momento que seja, veja só, que seja fundamental
que leve o mercado a cair. Qual é a única situação que pode acontecer aqui? Para que tenhamos uma correção. Vejo sim, Tiago. Possível realizações, não é? Certo? Então, podem aqui as taxas subirem, podemos ter aqui situações nesse sentido, certo? E simplesmente podemos ter realizações. Sem motivo nenhum, pessoal. O mercado pode simplesmente corrigir porque é normal corrigir. Certo? É normal que o mercado agora faça uma correção. Poderia perfeitamente aqui assumir uma correção. Então veja, o que nós vamos vigiar aqui? Olhando para isso aqui, que aqui está, aonde que nos interessa comprar este índice? E aonde que nos interessa vigiá-lo? Na zona azul, Rodrigo Aires, muito bem. Certo? Na região azul. Então veja, caso ele venha aqui por baixo desta zona azul, certo, pessoal? Porque veja só, quem entrou aqui nesse movimento, quem entrou aqui, há por aqui nesta zona, há stops. Lembrem-se disso. Sempre de se perguntar aonde estão os stops e vigiarmos a zona vermelha. Certo? Então vejam só. É possível também que quem arriscou operações aqui em short porque acredita que o mercado possa corrigir, certo? Num momento como este, hoje, tem stops aqui por cima desta zona que aqui está. Então veja só, o que nós vamos vigiar aqui? O rompimento desta zona. Aqui nesta zona dos 61,8%. Se o mercado não romper aqui, temos uma maior probabilidade de que ele volte para baixo. E quando eu digo em voltar, é possível que ele venha aqui para esta zona. A zona dos 4.050 pontos. Ou seja, caso volte a média dos 200 dias que aqui está, vai estar passando por aqui, ou seja, ela vai flexionar para cá, certo? Então veja só, é possível aqui, estaríamos a falar numa correção aqui de 2,5%, é perfeitamente fácil de que isso aconteça, certo? Então veja, caso o mercado venha amanhã, por exemplo, venha nesta zona, aqui por baixo, certo? Nos interessa comprar desde que, vamos ter atenção, lembram do que eu falei no outro dia e fiz aqui uma amostra para os senhores. É o meu caso. E como eu digo, não serve como recomendação de investimento. Imaginemos que o mercado vem com uma vela até aqui nesta zona. Até aqui me interessa comprar. Até aqui me interessa comprar, certo? Se a vela se esticar até aqui, já não me interessa mais.
porque isso não é bom sinal, certo? Ela pode vir até aqui, pode, certo? Pode passar aqui da zona azul, vir aqui até nesses fundos aqui, pode sim, senhor, certo? Mas ela não pode se alongar demais aqui, ela tem que ficar aqui nesta zona. E a partir daqui, ela tem que retornar e tem que fechar por cima da zona azul. Se ela fechar aqui por baixo uma única vela que seja, uma só, não me interessa permanecer na operação. Porque com certeza a próxima vela que abrir aqui, certo? Já vai vir aqui na zona que eu tô falando. Já vai vir aqui. Se fechar umazinha só que for aqui, ou se ela se esticar demais aqui, vier até a metade do caminho, não vale a pena entrar na operação. O mercado vai vir aqui embaixo, não vale a pena. Só vale a pena se mal romper aqui e já começar aqui na luta e tal, e assim e tal, e volte para aqui. Se começar a ficar muito tempo aqui por baixo, mais vale sair da operação à mão imediatamente, não segurar a posição. Se for aqui, Thiago, imagina que é assim, você entra aqui, o mercado sobe aqui um pouquinho, o stop não tem o que ver, tá? Aqui é stop pro, stop é aqui, ó. Certo? É mesmo coladinho no pavio. Tá vendo aqui? É mesmo coladinho aqui pertinho do pavio. Se eu digo para você que a vela não pode se esticar, por que tu vai arriscar colocar o stop aqui embaixo? Só para o mercado vir aqui buscar o teu stop? Não. Se você entrar na operação aqui, certo? E o mercado subir e voltar para cá, você vai encostar já o teu stop. Não pode, aqui o mercado não pode voltar para baixo. Tu não pode dar chance, entendeu? Aqui é para arriscar, vamos lá, para entrar com um microlote é para arriscar 2 euros, 3 euros. Um risco muito baixo. Aqui é tudo ou nada, é stop pro. Não, e sim, embaixo do pavio, embaixo desse pavio aqui. Não é? Tu vai colocar o stop por baixo do pavio. Agora imagina, a vela voltou para aqui. Fechou, certo? Abriu a outra aqui. Ao lado dessa. Certo? Tu vai manter o teu stop aqui. Tu vai seguir a metodologia. A metodologia diz o quê? Tu só vai colocar break-even quando essa vela fechar. Até lá o stop fica aqui onde está. Ou seja, se essa segunda vela resolver vir aqui embaixo, vai limpar o teu stop. Tu vai ser estopado. Certo? Mas vai ser um stop feliz. Porque com certeza o mercado vai vir aqui embaixo. Ok, meus amigos? Preciso encerrar, pessoal. Já são 11h30. De novo, 2h30 de live. Preciso também encerrar, tá bom? Penso que tenha ficado claro, que tenha respondido todas as questões, as estratégias estão aí, pessoal, o mercado tá fácil de interpretar. Pessoal, vigiem o mercado, tá? Em especial, olho nos índices americanos, nesse movimento, tá? Estão demonstrando alguma fraqueza, portanto, vamos ver o que acontece, vamos ter um bocado de cuidado agora com esse movimento todo, tá bem? Fiquem com Deus, pessoal. Um resto de boa semana para vocês, tá? Essa semana não haverá mais live, amanhã já é quarta-feira também, certo? Vou terminar o relatório e envio para vocês por e-mail aí para que vocês tenham o relatório também, tá bom? Vão com cuidado, atenção à metodologia, sigam aquilo que precisa seguir, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço do mestre, um resto de boa semana e um parabéns para todos vocês aí. Tô feliz por todos vocês, tá legal? Fiquem com Deus, pessoal.